E aí, pessoal, então vamos dar aqui comentário de algumas questões da lista, tá? Aqui nesse vídeo eu selecionei a questão 1 e a questão 2 da nossa primeira lista. O intuito sempre não vai ser somente exibir uma solução, mas comentar também as propriedades, aprofundamentos e mesmo as estratégias de como a solução foi feita, né? Em vez de só chegar na solução e mostrá-la, a gente sempre vai buscar fazer isso. Tentar concatenar ideias para que vocês entendam como construir a solução. Né? Então, apesar de ter algumas questões que possam ser fáceis, né, como essa primeira, é, é bom discutir quais são as propriedades envolvidas e também as estratégias que podem ser adotadas. Tá? Então, nessa primeira questão da lista, a gente tem o seguinte: dados os números naturais A e B, prove que existe um número natural m, de modo que m vezes A é maior do que B, tá? Então, aqui pelo menos eu vou exibir duas soluções, tá bom? Então, a primeira solução da gente, vou colocar aqui solução 1, tá? Solução 1. Então, a nossa primeira solução vai ser o seguinte: ela vai ser toda baseada na propriedade dos naturais, né? Na verdade, uma vez que a gente analisa a questão, então, um prelúdio, né? Eu estou olhando para uma questão, e nessa questão, o que é que ele quer? Ele quer mostrar uma coisa sobre desigualdades, né? Mais especificamente, ele quer mostrar algo que versa exatamente m vezes a, né? Ele ser maior do que b, tá? Então ele está envolvendo aí uma relação de ordem, né? Tá bom? E na relação de ordem vai existir a chamada tricotomia, que é o quê, né? Então, eu vou pegar dois números, tá? Então, dados, né? A e B naturais, dada a relação de ordem, né? Uma das três possibilidades ocorre. Quais são essas possibilidades? Irá ocorrer. Quais são as possibilidades? Então, primeira possibilidade é que o A seja maior do que o B. Ora, eu quero mostrar que existe, né, um natural M, tá bom? De modo que para esse natural M, M vezes A é maior do que B. Se o A já é maior do que B, então nesse caso, tome, né, ou considere o M igual a 1. Porque daí, o que, é que a gente vai ter? 1 vezes A é o próprio A, que já é maior do que B. Então, o que fazer, né? Outra possibilidade de tricotomia, dados dois números, eles são iguais. Ora, se eles forem iguais, então a gente pode considerar o seguinte: a gente pode considerar o 2A, ou seja, considere o M igual a 2. Por quê? Pois 2A eu escrevo ele como A mais A, certo? Só que o A igual a B, B igual a A, né? Então esse segundo A aí da parcela eu transformo no B, porque eles são iguais, né? Mas o que está dizendo? Eu estou dizendo que o número 2A é igual a A mais B. Então, lembre aqui, até fazer esse lembrete, né? Lembre o seguinte. A gente diz que... Não, vou usar outras letras aqui, tá? P é maior do que Q, né? Se acontecer o seguinte, ó. Se existe um K natural, tal que o P, né, já que o P é maior do que Q, né? Ele é o Q mais esse K natural, tá? Então, se um determinado número natural é igual ao outro mais uma quantidade, é porque ele é maior, tá? Então, o que eu estou aqui dizendo é o seguinte, ó. Aqui eu estou dizendo exatamente que o 2A é igual a A mais B, né? Ou seja, ele é o B mais uma quantidade de A, né? Se eu usar a comutatividade da soma, né? Ou seja, o 2A, certo? Até apagar
o 2A, ele é B mais A. Então, logo, deixa eu ver se dá para escrever aqui, tá. Logo, 2A é maior do que B, né? Eu escolhi o M igual a 2, né? Deu certo. E por fim, a terceira possibilidade da tricotomia, em que o A é menor do que B, né? Pronto, se o A é menor do que B, então o B é maior do que A, ou seja, eu escrevo meu B como um A mais um certo K natural, tá? Então, qual é que seria o truque aqui, né? Então, o truque aqui seria pensar o seguinte, ora, o meu A, ele é um número natural, então ele já é, opa, peraí, tem um tilt aqui, pronto, só ajeitar aqui, pronto. O meu A é um número natural, logo, ele é maior ou igual que 1, tá? E aí, como ele é maior ou igual que 1, eu posso multiplicar os dois lados por K, certo? Isso aqui eu usei a propriedade de monotonicidade da soma, certo? Numa solução formal, pessoal, não precisa escrever qual é o nome da propriedade, né? Basta você fazer. Aqui eu estou deixando escrito para ficar mais claro também, tá? Então, como A é maior ou igual que 1, né? Então A vezes K é maior ou igual que K, tá? Então daí a gente tem o seguinte, ó. Daí eu vou tomar o M, né? Então tome M como sendo K mais 1, ou seja, o sucessor do K. Pois, o que é que vai acontecer nesse caso, né? Então nesse caso a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter então que M vezes A, que é que eu quero, né? Vai ser quem? Ora, o M, ele é K mais 1. E aí se eu vou fazer A. Aqui eu vou usar distributividade, né? Da multiplicação em relação à soma, né? Então isso é K vezes A, né? Ou A vezes K, mesma coisa, por comutatividade da multiplicação, mais o A, tá bom? Só que K vezes A, ou A vezes K é maior ou igual que K, né? Então isso é maior ou igual que K, né? No caso. Então eu tenho K mais A, né? Eu usei essa propriedade aí. Ora, mas quem é K mais A ou A mais K? É o próprio B, né? Então isso é o próprio B, tá certo? Muito bem. Bom, talvez aqui, deixa eu só... tá, tudo bem, né? Então eu vou ter exatamente isso aí acontecendo, né? O meu K, exatamente, pronto, então tá correto, né? Então, se você quiser ser bem rigoroso, né, professor, deveria ser estritamente maior, né? Então a gente pode até pegar o M igual a K mais 2, né? Porque nesse caso aí eu posso até garantir aí uma desigualdade bem estrita, né? Então vamos até melhorar aqui, né? E aí, pessoal, isso aqui que eu tô fazendo faz parte de você rever sua solução, né? Para tentar melhorar mais um pouquinho. Porque que acontece, né? Ó, só para tirar essa igualdade, né? Fica confortável com o estritamente positivo, tá? Mas nada que influenciasse muito, não. Ó, o que a gente vai ter? Ora, a gente sabe que o K mais 2 ele é maior do que K mais 1, né? Então eu vou usar exatamente essa propriedade, tá? Então meu M é igual a M vezes A, né? Que é o K mais 2 vezes A, que por sua vez o K mais 2 é estritamente maior do que o K mais 1, né? Só para poder a gente ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, aqui eu vou ter A vezes K, ou K vezes A, mais o A. A vezes K é maior ou igual que K, né? Mais A, mas isso é o próprio B. Mas aí como eu tenho essa desigualdade estrita, né? O que eu vou ter, né? É que o M vezes A é estritamente maior do que o B. Então, tá feito, né? Em qualquer um dos três casos, a gente chega sempre que existe esse M em que M vezes A é estritamente maior do que o B, tá? Então, só essa discussão da solução, né? Usando tricotomia. Vamos agora pensar numa segunda solução. Então, vou fazer aqui. Tá? Essas soluções aqui eu vou disponibilizar com vocês depois também, tá?
Só que daí os comentários só vão estar no vídeo, né? Por óbvio. Tá? Então vamos para a segunda solução. A segunda solução, ela acaba sendo uma solução mais breve, certo? E ela não exibe tanto, né, as propriedades que a gente está usando. Mas soluções curtas exigem talvez um pouquinho mais de ideia um pouco mais engenhosa, né? Apesar de que essa segunda solução ela se baseia muito nesse pedaço aqui da terceira parte da tricotomia, tá? Então meio que essa solução ela surge depois que você pensou nessa solução maior. Então uma solução mais enxuta, né? Então note que é o seguinte, ó, note, né, que o A ele é maior ou igual do que 1, tá bom? Então vamos considerar, né? Considere o M como sendo B mais 1, tá? Considere o M como sendo B mais 1. Daí, o que, é que a gente vai ter? Ó? Daí, olha o que vai acontecer. Eu já vou calcular M vezes A, né? Ó, M vezes A vai ser o seguinte. Quem é o M? B mais 1 vezes A. Usando distributividade, você vai ter exatamente... Ah, tá. Melhor. Dá pra pensar melhor o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos utilizar uma monotonicidade em relação à desigualdade, né? Olha, se o A é igual que 1, multiplicando por M, né, dos dois lados, você vai ter que M vezes A é maior ou igual... Peraí, deixa eu só bagunçar aqui na solução não, pessoal, peraí. Para explicar de maneira mais concisa, né? Deixa eu ver o que eu quero aqui, deixa eu ver. Aqui... Certo. Vezes A. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Na verdade, eu tenho A é maior ou igual que 1. Eu vou multiplicar por M, né? Dos dois lados. Certo? Não sei se é isso que eu tinha falado, né? Então, A vezes M ou M vezes A, né? É maior ou igual que M vezes 1. Certo? Só que M vezes 1 é o próprio M. Mas quem é M? B mais 1. Mas o B mais 1 é estritamente maior do que B. Então tá aí, né? M vezes A é estritamente maior do que B. Então perceba, né? Ó, até isso ficou claro aqui na solução. Ó. É uma solução mais curta, mas eu tive que parar um pouquinho para me relembrar como era o argumento, né? Ó. Então soluções curtas em geral são mais difíceis de estar lembrando, né? Então soluções mais longas acabam tendo, assim, é mais fácil até de lembrar, né? Até uma coisa meio contraditória, né? Uma solução mais longa é mais fácil de lembrar que uma curta. E uma observação, pessoal. Note que, apesar de eu estar falando e dando no formato de uma aula, né? Eu precisaria somente só anotar os principais tópicos da solução. Mas eu estou fazendo aqui também uma redação de como é uma solução para quem vai ter acesso, digamos, só à parte escrita. E é bom que vocês estruturem suas soluções dessa forma, fazendo um texto, né? Usando linguagens como dado, note que, considere, daí, então, certo? Porque isso é muito considerado na redação do texto matemático. Então, para quem vai ler sua solução, avaliar a solução, isso já diz muito, tá? Para o corretor, tá? Então, isso é bom. Vamos aqui analisar agora a segunda questão da lista. Ela diz o seguinte, ó. Seja A um número natural se um conjunto X é tal que A pertence a X e, além disso, para todo natural em X, o seu sucessor, ou seja, N mais 1, também vai estar em X. Então, se esse conjunto tem essa propriedade, ele contém todos os números naturais maiores ou iguais a A. Tá? Então, por que só uma observação dessa questão, né? O que ela está dizendo? Ó, na aula a gente tinha um princípio da indução finita, né? Que dizia o seguinte, ó, se num dado conjunto 1 pertence a um conjunto A, né? E ele tem a propriedade que se o natural está em A, implicar que o seu sucessor também está em A, essas duas condições juntas nos garantem que o conjunto A, na verdade, é todo natural. Esse é o princípio da indução finita, né? O PIF.
certo? E aí, posteriormente na aula, a gente comentou também exatamente o... Opa! Acho que eu escrevi aqui, tá tudo certo? Peraí. Pronto, acho que deu certo aqui. Então, em contrapartida, só ajeitar aqui uma coisa, pessoal. Acho que isso aqui é aqui, pronto. E aí, outra coisa também que a gente comentou na aula, quando a gente tinha o princípio da boa ordenação, o segundo princípio da indução finita, né? Que se um determinado conjunto ele contém todos os naturais menores do que n, então n também está nesse conjunto, né? Como aplicação, a gente prova o teorema fundamental da álgebra. O que essa questão está dizendo é o seguinte, que o princípio da indução finita pode também valer se o conjunto, o mínimo do conjunto, o menor elemento do conjunto, na verdade não é o 1, e sim o A. Mas se vale a segunda condição, né? Ou seja, eu troco a primeira condição, né? Por um elemento está em A, mas valendo a segunda condição, o princípio é o que vale a partir de A. Por que isso existe, né? Porque tem situações em que a gente vai usar o princípio da redução finita que não necessariamente ocorre a validade logo para o n igual a 1. Às vezes só vale a partir do 4. Inclusive, eu não sei se eu comentei aqui alguma questão que tenha isso. Pronto, ó. Na B dá 4, né? Ó, usando indução finita. Prova que qualquer número inteiro positivo maior ou igual que 8 pode ser escrito como soma de 3 e 5. Aqui, no caso, a restrição maior ou igual que 8 é por causa da soma de 3 e 5, né? Mas é um exemplo do que a gente está dizendo, né? Ó, é a partir do 8, né? Vai ter outros casos, vai ter questões que realmente... aqui está na cara que realmente só pode ser a partir do 8. Mas tem questões que a priori você poderia substituir o 1, o 2, mas o princípio falha, né? Eu posso até comentar esse tipo de questão com vocês. Tá bom? Quando eu estiver resolvendo questões de indução finita, né? Só um momentinho, deixa eu ver se consigo pegar rápido aqui. Aqui, deixa eu ver. Eu tinha fácil isso aí. Enfim, tá? Enquanto eu vou folheando aqui também. Vamos então comentar aqui, né, a solução dessa questão, tá bom? Solução da questão. Então aqui, voltar para a espessura aqui tá? Ajeitar aqui. Solução da questão. Isso aqui tava correto, né? Solução 1. Solução 2. Solução. Tudo bem. Tá bom, esse mesmo. Pronto. Tá, tô abrindo aqui uma questão dessa só pra dizer pra vocês. Quer ter uma rapidinho aqui. Tá. Por exemplo, ó, o tipo de coisa assim, ó, 2 elevado a n maior ou igual que n ao quadrado. Dá para mostrar isso, mas isso só vai valer a partir do 4, por exemplo, certo? Então, esse é o tipo de questão que é para essas induções aqui, tá? Deixa eu só checar uma coisa, que é a espessura da caneta do pincel, que às vezes atrapalha, sabe? Deixa eu ver aqui, 2n maior ou igual... talvez seja melhor assim. Uma escrita um pouquinho mais espessa, para poder visualizar melhor também no vídeo, né? Isso aqui pode parecer besteira, mas só uma diferença, certo? Deixa eu ver aqui, só se tá aí mesmo espessura aqui,
Se bem que aqui eu escrevi certo também. Deixa eu ver aqui. Assim. Melhor assim mesmo. Essa espessura mesmo, tá certo. Pronto. Tá, então, ó. O que a gente vai fazer é provar esse aí, tá? Pois bem. Então a gente começa do simples, ó. A é um número natural, né, que vale essa propriedade. Então, assim, ó. Se o A for o 1, não tem o que fazer. Porque ele é exatamente o princípio da dedução infinita, ó. É um conjunto em que 1 pertence ao conjunto e tem a propriedade que se um número natural está, seu sucessor está. Então, isso mostra que todos os naturais maiores ou iguais a 1 estão lá, ou seja, é todo natural, tá? Então, se o A for igual a 1, trata-se do princípio da dedução finita. Princípio da indução finita. E aí não tem o que fazer, tá? Então daí o x, né, no caso, é o natural com o A igual a 1, o menor elemento. Né? Obviamente. Tá bom? Então, só é interessante, né? Então, caso contrário, né? Se o A for maior do que 1, agora sim a gente tem coisa para fazer. Se o A é maior que 1, então existe um B natural, tá? Tal que tal que o meu A ele é maior do que 1, né? Então ele é 1 mais B, né? Ou B mais 1, tá? É justamente a ideia da relação de ordem, né? Se o A é maior do que 1 é porque o A é 1 mais algum outro natural, né? Pelo menos 2, né? Então o B seria pelo menos 1, certo? Tudo bem. Então qual é que seria o truque, né? Entre aspas. É utilizar o princípio clássico para poder mostrar o princípio estendido. Então, olha que ideia, essa começa as ideias assim, um pouco engenhosas, né? O que é que eu quero mostrar? Então, antes de exibir só a solução e escrever, vamos pensar aqui, qual a estratégia de solução, né? O que é que alguém pensa para resolver uma questão dessa? O que é que eu quero mostrar então, pessoal? Eu quero mostrar que o x, ele contém todos os números naturais maiores ou iguais que a. Ou seja, eu quero mostrar que o x, ele é assim, ó. Ele é a, o a mais 1, o a mais 2, o a mais 3, né? Sucessivamente, genericamente, ele é o a mais n genericamente, vamos pensar assim, né? E vai para frente, né? E segue-se de forma sucessiva, tá bom? Então, eu quero mostrar que o x é dessa forma, tá certo? Eu quero mostrar que ele é exatamente assim. Pois bem, mas eu sei que o meu a, ele é um b mais 1, né? Então, eu quero mostrar que o meu x, então, é assim, ó. Ele é um b mais 1, b mais 2, né? Porque o a mais 1 é b mais 2, então, b mais 3, sucessivamente. Aí aqui eu vou escrever um antes, né? Que seria o a mais n menos 1, aí ficaria o a mais, o b mais n sucessivamente. Ou seja, o que eu quero mostrar é que o meu conjunto x são os elementos dessa forma, né? B mais n, com n começando do 1, ó. Eu só estou mudando o meu n a partir do 1. Então, não sei se deu para entender como a gente pode induzir a partir daqui o princípio da dedução finita, certo? Então, como é que a gente vai fazer essa construção a partir daqui, ó? A gente pensa assim, então, a gente define um conjunto em que vale nele o princípio da dedução finita clássico, tá? Então, assim, ó, defina o conjunto y como sendo o conjunto dos naturais tais que b mais esse natural pertence a x. Só isso, tá? Qual o intuito? O intuito é mostrar que, na verdade, esse conjunto vale para todo n, ou seja, o y, na verdade, são todos os naturais. Se o y for todos os naturais, então o x, seus elementos são da forma b mais n, onde é natural.
E eu estaria terminada a demonstração. E é isso que a gente vai fazer. Então, o que é que eu tenho que fazer para mostrar o princípio clássico da indução? Mostrar que 1 está no conjunto. Então, note que o 1 está no y. Por quê? Pois b mais 1, né? O 1 está no y, quer dizer que b mais 1 está em x. Mas vamos ver se isso é verdade, né? Pois b mais 1 é o a, não é isso? Que a gente ganhou, né? Ó, o a é igual a 1 mais b, ou b mais 1. E o a, por hipótese, né? Está em x. Então, tá aí. Verdade, né? O 1 está no y. E aí vamos fazer a hipótese então da indução, né? Então, suponha que um certo k está em y, certo? Então, o que é que isso implica? Tá? Claro, eu tenho que mostrar que o k mais 1 está no y, né? Então, o número n, né, que eu vou agora chamar de n, que é o b mais k, certo? Se incomoda você eu estar trocando assim, né? Ah, mas aqui era o n aqui agora, o n tá ali, né? Então, você pode até deixar sua solução assim mais coesa. Em vez de colocar esse n, já coloca o k aqui, né? Mas é porque eu estou usando aqui a indução, né? Então, tá bom? Então, mas eu vou trocar mesmo assim, só para não dar confusão, tá? Pronto, aí ficou melhor. Pronto, tá ok. Então, suponha que k está em y, né? Então, esse número n, por hipótese, se o k está em y, então esse n igual a b mais k pertence a x. Mas, o que é que ele diz no enunciado? Se o n está em x, o seu sucessor também está em x. Tá, então o n igual a b mais k está em x, logo, o n mais 1 está em x. Isto é, o que é o n mais 1 está em x, né? Ó, quem é o n mais 1? Então, o n eu sei, aí eu vou usar agora as propriedades da soma, associatividade, né? O n é o b mais k, isso mais 1. Então, usando associatividade, b mais k somado com 1 é a mesma coisa que b somado com k mais 1, certo? E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo então que o n mais 1 está em x, é equivalente a dizer que o b mais o k mais 1 está em x. Mas é exatamente a propriedade do k mais 1 está no y, certo? Então, isso implica que o k mais 1... deixa eu até deixar bem explícito, né? Isso aqui está em x. Isso implica, então, que o k mais 1 está no y. Aí, olha só. Supus que o k está em y, ganhei que o k mais 1 está em y. Então, pelo princípio da indução, né? Pelo princípio da indução, temos que, ou concluímos, né, que o y, na verdade, tem que ser todos os naturais. Certo? Então, tá. O que é o y vezes os naturais? Quer dizer, então, que todos os elementos do x são da forma b mais um natural. Tá? Então, logo, né, conclusão agora. Logo, o meu conjunto x é o conjunto da forma b mais k, onde está o que, né? K é um número natural. Esse é a cara do conjunto. O que é que ele quer que você mostre? Que x contém todos os números naturais maiores ou iguais que k. Então, assim, ó. Mas é igual que a, desculpa. Para k igual a 1, temos exatamente b mais 1, tá? Que é igual ao a. Certo? Então, o a está em x. Né? Isso a gente já sabia. Além disso, né? Ele é o menor elemento, né? Também. Mas o que ele está dizendo, ó? Ele está dizendo uma coisa que é interessante e não é tão assim óbvia, tá? Ele diz que todos os naturais maiores ou iguais que A também estão em X, certo? Professor, mas é só chegar e já dá para concluir isso, tá? Mas dá para ser mais rigoroso, tá? Tá bom?
o A é o menor elemento, mas eu ainda posso ganhar isso assim, de modo bem explícito, né? Ó, então, se eu tenho um M natural, tá? Com esse M maior do que o A, tá? Ou seja, o A é o menor elemento desse conjunto, obviamente, né? Porque o menor valor possível por K é 1, logo o menor valor possível é B mais 1, logo o menor valor possível é o próprio A, certo? Mas eu quero mostrar aqui, se algum natural, ó, algum natural, não estou dizendo que ele está em X. Se algum natural é maior do que A, esse natural está no X e é maior do que o A, tá? Então, vou pegar então, por hipótese, né, o M maior do que o A, tá? Então, se o M for maior do que o A, o que é que isso vai dizer, ó? Então, por aquela ideia de um número ser maior do que o outro, né? O meu M, ele vai ser o A mais um certo P, tá? Onde esse P é um natural. Isso aqui é só a questão de você dizer o que é um número maior do que o outro. Logo, o meu M, né, que eu sei que é A mais P, ele vai ser o seguinte, ó, quem é o A? O A é o B mais 1, certo? Mais P, né, por hipótese, a gente sabe disso, né, que o A é o B mais 1. Por hipótese não, né, porque o A é construído para ser o B mais 1. E aí, por associatividade, a gente ganha que isso é B mais o I com mutatividade, né? P mais 1, certo? Ora, mas um número que é da forma B mais alguma coisa, ó, certo? Ele é exatamente um elemento do X, então isso está em X. Então, olha só, o M está em X, tá? Então, se o número é maior do que o A, então ele está em X, tá? Então, isso conclui aqui essa solução, tá bom, pessoal? Nos próximos vídeos a gente vai falar das demais questões dessa lista.